Olá, muito boa noite. Eu espero que você tenha tido uma ótima segunda-feira e desejo que essa semana que acaba de começar seja muito melhor que a semana passada para você e para toda a sua família. Eu sou a Marina Machado e esse é o Novo Sem Censura. Nós teremos 3 blocos, um convidado especial, 2 debatedores e, claro, a sua participação nas nossas redes sociais com a hashtag Novo Sem Censura. Aproveito para lembrar que todos os programas anteriores estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, então você pode compartilhar, assistir de novo, faça isso, não perca a oportunidade. E no programa de hoje, nós contamos com a presença da jornalista Bruna Sanieli, gerente de redação da Agência Brasil, e do biólogo Vinícius Pereira. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. E a entrevistada desta noite, a premiada bióloga e doutora em ecologia, Fernanda Abra, que vai nos contar sobre a sua atuação para reduzir acidentes de trânsito entre animais e veículos no Brasil. Fernanda Delborgo Abra nasceu em Bauru no dia 25 de março de 1986. É doutora em Ecologia Aplicada pela Universidade de São Paulo. Fernanda Abra foi uma das vencedoras do prêmio Future for Nature 2019, pelo seu trabalho com ecologia de estradas. A premiação é da organização holandesa Future for Nature, que apoia jovens conservacionistas comprometidos com a conservação de espécies animais e vegetais. Neste ano também, Fernanda foi finalista do Prêmio Mulheres do Ano da revista Cláudia, na categoria Ciência e Inovação. A bióloga atua como voluntária na INCAB-IP, Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, que reúne informações sobre os atropelamentos de antas no estado e desenvolvendo planos de mitigação para rodovias nos âmbitos estadual e federal. Atualmente já tem no currículo atuações em rodovias de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Fernanda é responsável também pela coordenação de grupos de trabalhos ligados ao impacto de transportes nos planos de ação nacionais do ICMBio para canídeos felinos e ungulados ameaçados de extinção, incluindo espécies icônicas como lobo-guará, raposa do campo, onça-pintada, onça-parda e anta brasileira. Atualmente, a bióloga atua como pesquisadora pós-doc no Centro de Conservação e Sustentabilidade no Smithsonian, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Para sua pesquisa de pós-doc, ela irá instalar e monitorar 30 passagens superiores de fauna para animais arborícolas na BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista. Este é um projeto inovador que pretende criar um modelo de rodovia mais sustentável para a fauna amazônica. Fernanda, você é daquelas pessoas que eu queria fazer cópias e colocar em muita quantidade no mundo. Já, assim, adorei a ideia do que você faz, é incrível. Apesar da gente ver cenas tristes aqui, eu entendo que tem finais felizes e o seu trabalho está prevendo isso, mas eu queria começar o programa entendendo qual é o tamanho do problema, porque você vem dedicando a sua vida a isso e entendendo como é que isso afeta as duas pontas, né? A vida animal, a vida silvestre e o ser humano e a economia. Então, vamos começar com isso, né? Qual que é o tamanho do problema, Fernanda? Boa noite. Boa noite. O tamanho do problema é gigantesco, né? E devido a diversas proporções. Então, o Brasil, por exemplo, é o país mais biodiverso do mundo. Não existe outro país nesse planeta que tem a diversidade de fauna, né, que o Brasil tem. Então, nós temos muitos animais, nós temos muita natureza. E, ao mesmo tempo, o Brasil tem a 4ª maior malha rodoviária do mundo. Então, são muitas rodovias, né? O Brasil, ele é um país que elegeu as rodovias como modal de transporte favorito, né? Então, a gente teve várias situações no país onde a gente teve booms, né, de abertura de novas rodovias, inclusive, né, na Amazônia, o integrar para não integrar
foi exatamente isso, né, na década de 70, abertura, uma expansão rodoviária gigantesca. Então, a gente tem rodovias entrando nas áreas mais remotas do nosso país. Então, os conflitos com fauna, eles são muito grandes e eles são muito frequentes, né? Então, certamente, enquanto a gente está aqui nesse programa, né, diversas colisões estão ocorrendo com fauna, né, em diversas rodovias do Brasil. E como você falou, né, é um problema de diversas perspectivas, né? Então, tem a perspectiva da biodiversidade, então é um impacto muito grande, muito poderoso sobre as populações da fauna, né? Então, a anta brasileira aí, por exemplo, um animal ameaçado de extinção e sofre muito com os atropelamentos, mas tem a perspectiva humana. Cada animal que foi atropelado foi gerado um acidente. Então, a gente tem o fator da segurança humana e o fator da trafegabilidade, a segurança do tráfego, né? Porque uma batida dessa não amassa só o carro, quer dizer, depende do tamanho do animal, é claro, mas você pode, inclusive, ter gravidade para o ser humano. Perfeito. Então, geralmente, né, acidentes envolvendo mamíferos de médio e grande porte, então, uma capivara, um veado, as antas, tamanduá-bandeira, onças, né, causam acidentes gravíssimos, inclusive levando as pessoas também à fatalidade, né? E fora a questão da segurança humana, existe a questão econômica. Então, todo esse prejuízo material, né, com o veículo e também para a trafegabilidade da rodovia, remover o animal da rodovia, caminhões que tombam, derramam produtos perigosos, né? Então, existe a perspectiva econômica também dessas colisões, que a gente fez um estudo específico sobre isso, demonstrando que a sociedade gasta muito dinheiro respondendo, né, atendendo a todas essas colisões com fauna. O que a gente pode dar de noção de valor? Para o estado de São Paulo, esse é um dos dados da minha tese de doutorado, né? Todos os anos, o estado de São Paulo gasta 25 milhões de reais dando atendimento a todos esses acidentes com animais, né? Então, são contabilizados os atendimentos do acidente, os atendimentos pré-hospitalares, hospitalares, pós-hospitalares, remoção do animal do carro, da pista. Eventualmente, os acidentes, eles deformam ou prejudicam propriedade mesmo da rodovia, derrubou a cerca, quebrou a placa, impactou o tráfego, né? Então, tudo isso é contabilizado num estudo econômico dessas colisões. E assim, dando um fechamento para a questão econômica, é muito mais viável você implementar soluções para reduzir os atropelamentos e esses acidentes do que só ficar pagando, né? É uma conta que no final das contas é muito dispendioso para a sociedade, né? Como um todo. O nome do estudo se chama Pagar ou Prevenir, né? Então, é melhor prevenir, né? E aí você ganha com conservação da fauna, você dá mais segurança de tráfego e segurança humana e, ao longo dos anos, essas medidas de mitigação, essas soluções que são implementadas nas rodovias se autopagam, né? Ainda só vi a parte onde nós somos afetados, mas eu vou mostrar para vocês, o Fernando vai mostrar para vocês, nossos convidados vão mostrar para vocês como é importante a gente olhar para os animais silvestres, que tem que ser foco principal nessa história. Bom, vamos então à nossa primeira rodada de perguntas. Nesse primeiro bloco, cada debatedor vai poder fazer perguntas um pouco mais curtas, de 1 minuto, para a nossa convidada. E eu peço que você, Bruna Sanieli, faça a sua primeira pergunta para a Fernanda. Oi, Fernanda, um prazer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e sobre essa ecologia nas estradas, que é um tema novo aí para a gente que está trabalhando com o jornalismo e achei muito interessante. Fernanda, sobre o seu trabalho, eu vi que desde 2009 você está nesse caminho aí, trabalhando aí desde a graduação sobre esse assunto. Queria saber o que mudou, como que era, o que mudou, que caminho que você está vendo, assim, o que está diferente? Muita coisa tem mudado, né? Apesar de você ter falado, 2019 foi quando, de fato, eu comecei a trabalhar pela primeira vez com o tema, né? Ecologia de estradas, e foi durante um estágio que eu recebi, né, uma planilha de dados de animais atropelados, porque eu estava trabalhando num escritório regional do IBAMA e a gente estava fazendo o licenciamento da duplicação de uma rodovia. E foi ali que eu tive meu primeiro contato, né? Então, lá na planilha, todos os anos, em 100 e poucos quilômetros de rodovia, 3 onças pardas, 10 lobos-guarás, veados, tatus, jaguatiricas, né? E eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque eu não sabia que era
o tamanho do problema. Exatamente. E nessa época eu comecei a procurar, né, na internet soluções para essa questão dos atropelamentos. E muita coisa mudou, felizmente, né? Principalmente na região sudeste. Os licenciamentos rodoviários, eles todos requerem, né, os estudos de atropelamento e já requerem as medidas de mitigação para serem implementadas nas rodovias. Mas ainda há muito o que ser feito. Mas eu acho que, assim, nos últimos 15 anos, muita coisa mudou para melhor. Hoje se discute muito mais, né, a problemática. Mais pessoas têm se interessado em pesquisar o tema e trabalhar com isso. E eu, como conservacionista, tendo uma visão otimista das coisas, eu acredito que vai melhorar muito mais. Adoro boas notícias. Vinícius Pereira, a sua pergunta, por favor. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Queria saber um pouquinho de você, como é que é a história, como é que é o levantamento que vocês fazem? Porque, assim, as estradas estão aí, estão cada vez mais cheias de gente, estamos rodando cada vez mais. Como é que a gente levanta a quantidade de animais atropelados? Como é que essa fauna está sofrendo esse impacto junto aos veículos? Bom, então, o levantamento dos dados, ele pode ser feito de duas maneiras diferentes, né? Uma, o próprio empreendedor rodoviário, eventualmente, ele tem essa responsabilidade, né? Faz parte de um programa dentro das atribuições dele, dentro do rito do licenciamento ambiental, inclusive, ou a gente levanta os dados por pesquisa, né? Então, agora, por exemplo, eu estou num projeto novo da Amazônia, onde eu mesmo estou levantando as informações. A informação não existe oficialmente, né? Eu acredito que na região sudeste essa é uma imposição, né? Então, todo administrador rodoviário, ele tem essa obrigação. Obviamente, outros empreendedores de outros estados, outras regiões têm feito isso, mas o grosso mesmo está sendo a região sudeste. E aí, por pesquisa, a gente tem sabido, né, de outros dados nas outras regiões do país, mas ainda são poucos dados, né? A gente está começando a entender o tamanho do problema. E quanto mais a gente conhece, mais a gente deve se preocupar. É isso que eu ia falar. Se a gente não tem os números reais, sempre são maiores daquilo que a gente tem. Sim. Né? Então, o que a gente tem hoje ainda é menos do que o real. Exato. Né? Bom, Fernanda, você recebeu um prêmio internacional em 2019 da Future for Nature, que é um dos prêmios de meio ambiente mais importantes do mundo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no como foi essa premiação. Please come to the stage, Fernanda Abra. Hold your chair. Brava. Esse momento marcante, super recente, mas ainda está com você, imagino. Sim, nossa, eu fico até emocionada de rever, porque esse dia foi bem emocionante para mim. A gente tinha ensaiado muito a apresentação porque a gente tem que fazer uma palestra, né? Fazer falar o que você faz, etc., antes de receber o prêmio. E eu acho que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha carreira. Quando eu recebi o e-mail lá que eu tinha ganhado, nossa, eu dei um grito, assim, libertador, porque o que significa o prêmio? Significa que tem gente olhando o que você faz, né? Então, são muitos anos fazendo um trabalho, né? De pesquisa, né, de consultoria também, uma coisa nova que as pessoas ainda não conhecem, né? Então, nossa, esse dia foi muito difícil para mim, porque eu estava muito emocionada. E todas as vezes que eu ensaiei para fazer a minha apresentação, eu chorava e eu não conseguia terminar. E aí eu falei, nossa, eu preciso fazer a minha apresentação. Imagina se chorar ali no palco, né? Uma coisa tão importante. Tão humana, tão normal, uma pessoa emocionada. Se tivesse conversado comigo antes, e eu acho que o brasileiro, a gente tem um negócio, assim, de ser mais emocionado, né? E tal. Os outros ganhadores, nossa, estavam pleníssimos. E a gente tem essa coisa, né, da emoção. Mas é interessante porque você, quando ganha um prêmio como esse, você passa também a ser mais visto internacionalmente. Sim. E o que você faz, sendo tão bom, pode ser replicado em outros locais. Então, você amplia também a sua atuação. Exatamente. Por favor, copiem o que a gente está fazendo aqui, porque está dando certo, né? Ah, sim, exatamente. Perdão, pode falar. Não, e foi uma repercussão muito grande mesmo, né? Então, assim, ter sido reconhecida lá fora trouxe
depois do reconhecimento aqui no Brasil, né? E isso abriu muitas portas, as pessoas ficaram sabendo mais do trabalho. Tá aqui no Sem Censura. Estou aqui no Sem Censura. Agora é o ápice, agora é o ápice. Agora ela chora de... Sim. Olha, vamos inclusive aproveitar para ver como é que foi o discurso que ela fez lá. Vai estar em inglês, mas daqui a pouco a gente comenta com vocês traduzindo direitinho. Brazil can do much more, and Brazil can do much better. I want to dedicate my career, my life, to make thousands of these structures happen across Brazil, and who knows, South America, Central America. And I want to share with you one last thing. When I received the mail from Future for Nature saying I was one of the 3 finalists, I was one of the 3 winners, that was the best day of my life. I was so happy that I screamed so loud because now, my work and my voice have the chance to represent all these amazing animals that we have in Brazil who can speak for themselves. And now I don't feel alone to fight anymore. So thank you very much, Future for Nature. Thank you very much, all of you, for supporting my work, for supporting my team, and for supporting life. Please come to the stage, Fernanda Abra. Hold your chair. Foi um estudo que eu fiz, foi a primeira vez que a gente estava monitorando passagem de fauna no Brasil. Então, ninguém dava muito crédito, não vai funcionar. E dessa vez, quando eu tirei o cartão de memória da câmera para ver se os bichos tinham passado, mais uma vez eu chorei de emoção, porque eu falei, olha, essa é a solução, né? A gente pode unir o tráfego, a rodovia, com uma solução de sustentabilidade. Os bichos podem passar em segurança. Isso é bom para o bicho, isso é bom para o tráfego. Você está falando daqueles túneis embaixo da rodovia, onde você consegue, tudo bem, porque ele só está passando por cima porque ele não tem outro lugar para passar. Exatamente. Então, assim, é um erro muito grave, bicho e gente passarem no mesmo lugar, é inseguro, né? Então, esse é o tipo de solução onde a gente consegue equalizar, né, esse conflito. Agora, eu só vou te contar um bastidor, porque, assim, a Saba Hamilton, que me deu o prêmio, né, que ela que estava me ajudando, Fernanda, não chora, você tem que terminar, tal, né? E ela me dando força, encorajando para eu fazer uma boa apresentação. E quando ela me chamou no palco, ela faz uma pequena apresentação do vencedor. E ela chorou para me apresentar. Aí essa hora que eu levantei da cadeira, eu falei, nossa, eu não acredito que ela chorou. Porque agora eu vou ela que me convenceu, né? Ela abriu as comportas, na verdade. Mas felizmente correu tudo bem e aí eu consegui. Imagina, ninguém vai julgar você por chorar, tinha soltado as lágrimas, mas olha que momento bonito e que gostoso ver que você chegou a esse ponto, que deve ser o primeiro de muitos. Tomara. Mas agora a gente vai para mais uma rodada de perguntas com os nossos debatedores. É a vez da Bruna. Bruna, qual é a sua segunda pergunta, por favor? Ai, Fernanda, tem tanta coisa que eu quero perguntar, porque você falou do prêmio, aí eu penso nas perguntas aqui sobre o projeto em si, mas eu queria saber mais como que funciona esse projeto, porque você tem um projeto com os mamíferos de grande porte aí, né, antas, e também tem vou usar minha colinha aqui, os arborícolas, que são aquelas... É uma palavra super fácil, arborícolas. São essas aves aí que vivem nas árvores no Amazonas. Então, eu queria saber o que te levou a ter essa diversidade grande, quais as diferenças aí entre esses projetos que você já tocou e agora que você está pensando aí nesse outro. Sim. Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu, como bióloga, especialista em estradas, eu trabalho com o impacto.
Então, a minha função é tentar ajudar todos esses heróis da conservação que a gente tem no Brasil, né, que são os especialistas de lobo-guará, Rogério Cunha, de felinos, anta, Patrícia Médici, tamanduá-bandeira, a reduzir esse impacto nas espécies que eles trabalham, né? Então, de fato, né, todos os bichos têm sofrido com a questão dos atropelamentos. Então, eu faço parte, né, da conservação das antas, dos tamanduás-bandeiras, e agora parte do prêmio, né, que eu recebi do Future for Nature, vai ser um projeto próprio meu. Então, o prêmio foi uma coisa muito importante na minha vida e eu quis usar o recurso do prêmio para fazer um projeto de solução. Eu não queria mais estudar os atropelamentos, eu quero trabalhar na solução, né? E aí eu descobri uma área maravilhosa na Amazônia, que é a BR-174, né? Que tem todo um histórico, tem um território indígena, né? Do Zuaimiri-Atuari. E nessa rodovia morrem muitos macacos. Então, os macacos que são os arborícolas, esse palavrão aí, são animais que se deslocam essencialmente pela copa das árvores, pela floresta, né? E quando a gente abre uma rodovia, a gente fragmenta a floresta, né? Então, é uma ruptura abrupta do deslocamento desses animais. E quando eles não cruzam, é um problema, porque eles têm um efeito barreira. Não cruzar gera diversos efeitos de ordem genética, os animais não se comunicam mais, né, etc e tal. E quando eles atravessam, que é descendo da árvore, atravessando a rodovia, eles ficam suscetíveis aos atropelamentos, à predação, as pessoas podem capturar, né? Nossa, ainda tem isso, tem as pessoas que podem capturar, que não bastasse os problemas naturais. Exatamente. Então, qual que é a solução? É reconectar. Então, o nome desse projeto chama Reconecta, onde a gente vai instalar essas pontes de dossel, né? Então, os macacos vão poder atravessar as rodovias em segurança. E imagina só que o Brasil, mais uma vez, é o país que tem o maior número de espécies de primatas do mundo e nós não temos esse tipo de solução nas nossas rodovias, né? São pouquíssimas as rodovias do Brasil, dá para contar, né, numa mão as rodovias que têm esparsas estruturas como essa. E a coisa o que a gente quer é criar um modelo de uma rodovia mais sustentável para a fauna, né? Então, com o recurso do prêmio e outros recursos que eu consegui angariar, a gente vai implementar a solução e monitorar a solução com ciência, né? Então, eu vou unir o meu projeto de pós-doc com esse projeto de conservação. A gente chama de conservação aplicada, né? Então, eu estou muito feliz porque acho que o que me motiva é trabalhar com solução, porque o problema a gente sabe que existe, ele é crônico, ele é grande, ele afeta, né, os animais, então a gente tem que ver como minimizar isso. E é urgente, né? Urgente. Porque a cada momento, ao longo desse programa, alguns animais morreram. Tem essa quantidade tão absurda. E né? vocês passaram, acho que o vídeo que eu tô falando com... Tem um bugio, né, um macaco amazônico que tinha sido atropelado. E eu, sinceramente, eu nunca tinha visto um macaco atropelado. E para mim foi muito... Sensível? Muito sensível, porque macaco, eu até falo no vídeo, eles têm uma afeição que é muito comovente, né? Então... Tem certos... Todos esses são muito chocantes, Todos né? são muito chocantes, mas macaco me impressionou demais, né? Acho que pela semelhança com a gente, a mãozinha, né? A feição do rosto. Então, assim, eu fiquei, assim, com o coração partido naquele dia e vi a necessidade, né? Então, falta ali algo para reconectar a floresta, né? Tô falando que eu queria reproduzir você em larga escala, Fernanda. Vamos lá. Ai, Vinícius, toma que é a sua pergunta, vai. Fernanda, vamos lá. O que tem lá fora que você já viu de interessante, que a gente pode trazer para o Brasil com a ecologia de estradas? O que nós podemos ensinar lá para fora? Sim. Qual é essa relação que a gente tem dos dois lados, de aprendizado e talvez até de ensinamento, já que a gente acaba matando tantos animais Muito boa nas nossas pergunta, rodovias? Porque acho que 90% do que a gente tem no Brasil de mitigação veio importado, né? Então, o que a Holanda tem feito, o Canadá, os Estados Unidos, e eles lideram mesmo, né, essas soluções para a fauna. Então, há muitos anos atrás, eles já se ligaram nesse impacto e implementaram essas medidas, viram que eram eficientes e a gente tem trazido para os países tropicais.
Então, passagens inferiores de fauna, né, que são aqueles túneis subterrâneos, os viadutos vegetados, que são pontes totalmente vegetadas, bem largas, né, para animais terrestres, cercamento, né, uma série de coisas. Das passagens superiores de fauna, dessas para os macacos, né, animais arborícolas, a gente tem muito exemplo da Austrália. Agora, o que eu acho que o Brasil pode, né, não sei se ensinar, mas compartilhar com o mundo, é que a gente tem muita criatividade. Às vezes uma criatividade forçada, porque a gente tem que se virar, né, a resolver problemas com poucos recursos. Então, eu acho que essa é uma coisa maravilhosa do brasileiro, né? E eu acho que a gente poderia compartilhar essas inovações que a gente tem feito por esse lado criativo com outros países tropicais, né, semelhantes com o Brasil. Então, todos os países da América Central, alguns da América do Sul, toda a Ásia, né, nós temos problemas muito semelhantes. E aí, por exemplo, né, cercamento. Então, toda passagem de fauna, ela é associada com cercamento. O bicho, ele é barrado pela cerca e é encaminhado uma passagem segura de fauna por baixo da rodovia. Infelizmente, no Brasil, em algumas regiões mais pobres, né, as pessoas furtam as cercas, porque a cerca ela tem um valor comercial. Então, fora as nossas mazelas, apesar das nossas mazelas sociais e econômicas, né, a gente tem que ter uma abordagem criativa para cercamento. Então, na Bahia, na Caatinga, eu participei de um projeto de consultoria, né, Caatinga mesmo, assim, Caatinga branca, né, que a gente fala, que é um bioma bem seco, etc. A gente estava fazendo o plano de mitigação de uma rodovia e a gente foi proibido de instalar cercas metálicas porque elas não durariam muito tempo. Então, a gente criou um cercamento de mandacaru, que é um cacto que eles têm, com uma fibra natural de coco, né, do sisal. Então, ao invés de a gente ter uma cerca metálica, metalizada, e aí está o valor comercial, a gente poderia usar os recursos que são abundantes ali da Caatinga, né, de misturar o cacto com esse cercamento de fibra e etc., onde as próprias pessoas poderiam, né, fazer o cercamento. Então, esse tipo de coisa que eu acho que o Brasil vai liderar aí em alguns poucos anos, essa questão das soluções, né, para reduzir o atropelamento de animais. Pois bem, nós vamos agora então para o telão, porque tem um recado para a Fernanda. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quem enviou esse recado para você? Nossa. Olá, eu conheci a doutora Fernanda Abra alguns anos atrás e muito me impressionou a capacidade que ela tem de realizar as coisas. Numa geração e num mundo que precisa desesperadamente de ação, a Fernanda inspira todos nós porque ela corre atrás do que ela acredita, ela luta pelo que ela quer e ela promove uma mudança na realidade. Mudança na realidade que é prova da sua capacidade de liderança, capacidade de fazer a diferença, capacidade de transformar o mundo para melhor. É com pessoas como a doutora Fernanda Abra que nós vamos ter um meio ambiente mais adequado no futuro, que vamos ter uma menor perda de biodiversidade, com certeza, com pessoas como ela, que nós vamos construir um mundo melhor, uma sociedade mais justa e uma sociedade mais sensível, mais empática em relação ao meio ambiente. Obrigada ao Leonardo pela participação. Presente, Leonardo. O doutor Leonardo Avelino, né? Ele é incrível, né? É um profissional da área do direito, muito bem sucedido na área do direito, foi ex-presidente da OAB no estado do Mato Grosso do Sul e ele é um apaixonado pela fauna, apaixonadíssimo, né? E ele apareceu aí todo de terno e gravata, mas aos finais de semana ele tem uma fazenda no Mato Grosso do Sul e ele se dedica aos bichos, né? Ele tem um mantenedouro de fauna, ele tem um site que chama Biofaces, que é uma das maiores plataformas de biodiversidade que a gente tem no Brasil. Ele tem livros sobre fauna do Pantanal. Então, inclusive, ele tem muito mais sucesso que muitas pessoas da área mesmo. E ele também dedica a vida dele em relação à proteção animal, né? A gente teve um trabalho muito bonito no estado do Mato Grosso do Sul com a Patrícia Médici também, para redução dos atropelamentos. Então, o Leonardo é uma pessoa que se envolve
e ele usa a profissão dele, né, todo o conhecimento que ele tem no direito para apoiar essas questões, né? Então, não é porque ele é do direito que ele não deve se envolver. Nós não somos uma coisa só, podemos fazer várias coisas, né? E ele é um querido, assim, eu fico muito feliz com o recado. Que bom que foi ele. Calma, que é só o começo. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já com mais perguntas, comentários, discussão de alto nível, numa conversa franca e direta com a nossa convidada. Fique com a gente. Bem-vindos de volta ao novo Sem Censura, esse espaço de troca de ideias sem meias palavras. Hoje a nossa convidada é a bióloga Fernanda Abra. E eu queria começar esse bloco com uma pergunta, Fernanda, porque eu queria entender o que uma pessoa tem que fazer caso ela atropele um animal silvestre. Para quem que ela liga? Ela desce do carro, tenta socorrer? Quer dizer, o que ela faz? É uma pergunta complicada, porque depende muito do que acontecer, né? Mas, assim, a regra número 1 é comunicar a administração rodoviária, né, do acidente, ver, né, se não tem nenhum ferido e etc e tal. Em relação ao animal, ver se a administração rodoviária tem algum socorro, né, para a fauna. Exemplo, o animal está ali na frente, eu consigo ainda ver, falar... E se ele sai correndo? Eu ainda aviso alguém, olha, machuquei um animal? Sim, com certeza. Esse é um reporte muito importante para se ter, né, como estatística, porque certamente esse animal, ele vai morrer, mas fora ali da rodovia ele não vai ser contabilizado. Eu liguei e falei, gente, se eu machuquei um animal, ninguém vai pegar um carrinho e vai atrás do animal? É muito difícil, porque se ele entrar na floresta, aí é meio complicado, né? E assim, o que as pessoas não podem fazer? Elas não podem manejar o animal. Então, no caso do animal estar na rodovia e ainda não ter morrido, por exemplo, é muito grave quem não tem treinamento para manejar a fauna tentar fazer alguma coisa, né? Pôr então, no carro, não, nem passar pensar. A mão e cuidar. Principalmente porque os animais têm, nessa hora vai ter fluido como sangue, como saliva, urina, né? Os ectoparasitas, que é carrapato, pulga, eles podem... vir, né, para as pessoas, e então isso é muito grave, né? Então, ao menos que você esteja com o EPI adequado, né, saiba manejar um animal, você teria condições de socorrer. E aí, pôr no carro, jamais, né? Existe caixa de transporte, equipamento específico para fazer isso. Então, é bem complicado, porque eu acho que muitas pessoas gostariam de poder fazer mais, né? Mas a regra número 1 nesse caso é a segurança humana, né? E deixar o manejo da fauna como especialista. Eu vou fazer só uma vírgula nessa história, porque às vezes você não atropela uma anta, um lobo-guará, Deus perdoe, porque eu amo o lobo-guará, mas você atropela um cachorro, você atropela um gato, um papagaio, sei lá, papagaio não, mas um hamster que estava ali no meio do caminho. Isso já aconteceu? Você já teve que socorrer alguém nesse sentido? E o que faz? Adota esse animal? Consegue repassar? Sim, foi uma história bem marcante, né? Eu estava com meu namorado a passeio, né, numa rodovia, e eu vi um cachorro atravessando a rodovia lá longe, porque a gente começa a ter um olho, é um saco. Você começou a gritar, cachorro, sai! Em primeiro lugar, é horrível viajar comigo, né? Porque a viagem não rende. Qualquer coisa que eu vejo, para e etc. E eu vi lá longe um animal atravessando a rodovia. E o carro da frente certamente viu o que eu estava vendo e ele atropelou um cachorro doméstico. E essa pessoa, ela não teve essa sua sensibilidade de parar e ver o que aconteceu. Ela seguiu viagem. E o cachorro continuou vivo no meio da pista, só que ele não conseguia andar. Ele ficou só com a pata da frente, movimentando a pata de trás, foi onde ele sofreu a colisão. E na hora, paramos o carro, o meu namorado teve que parar num lugar proibido para eu descer, e eu falei, tira o cinto. E ele tirou o cinto da calça, ele fez o retorno na rodovia, aí eu desci com o cinto, passei no pescoço do bicho, porque eu não podia pegar, porque eles mordem. Ele sofreu uma dor terrível. Vai tentar pegar para você ver. O cachorro morde, ele arranha, ele faz muitas coisas, né? Então eu consegui arrastar ele para fora da pista com o cinto improvisado e fiquei esperando meu namorado retornar. E aí, felizmente, era uma concessionária, né, de rodovia, onde a gente liga o 0800, tô com um cachorro aqui.
Vieram, resgataram, levaram para uma clínica veterinária, ele teve fratura nas 2 patas posteriores e ele foi adotado por um próprio funcionário da concessionária. Então, foi uma história muito feliz. Olha, se era para ser atropelado, que bom que foi na sua frente. Esse teve bastante sorte, porque eu falei, eu não saio daqui enquanto alguém vier pegar, né, dar o encaminhamento para o animal. Mas eu acho que é muito insensível, né, da parte da pessoa que, ok, que ela não pode manejar o animal, nem nada, mas assim, você viu que E larga lá. e larga como se fosse qualquer coisa, né? Vamos lá. Nesse segundo bloco, os nossos debatedores vão ter um pouquinho mais de tempo para suas perguntas e vão poder fazer considerações sobre a resposta da nossa convidada. Bruna, então qual é a sua pergunta? Você tem 2 minutos. Fernanda, eu achei muito interessante um vídeo que eu vi ali no site do Prêmio, que fala sobre propósito, né? Que é algo que, inclusive, que eu estou estudando, então que mexe muito comigo. E aí, você fez uma citação da antropóloga britânica Jane Goodall, que ela fala que todos os indivíduos importam, que todos têm um papel para desempenhar. E eu queria saber aí, qual que é o seu papel, o que você ainda vai desempenhar e qual que é o seu propósito em geral? Nossa, essa frase é maravilhosa, né? Ela teve uma carreira impecável, né, na conservação de primatas africanos e eu me espelho muito, né, na carreira dela. E o que eu entendo do meu propósito, então assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente apaixonada por fauna, né? Então eu entendo que trabalhando para reduzir o impacto dos atropelamentos, né, todo esse impacto tão grave que assola aí diversas espécies brasileiras, é o meu papel, né? Então, tendo essa expertise em ecologia de estradas, em implementar mitigações, né, para reduzir esses impactos, eu acredito que seja, então, o meu papel quanto bióloga, né, quanto pessoa na sociedade, como cidadã. Na minha tese de doutorado, eu escrevo que a pessoa que acaba se destacando na sociedade, aí os títulos, né, acadêmicos, mestrado e doutorado, o título nada mais é que um atestado que você deve servir mais, né? Então, como bióloga, então, dentro do que eu faço, o meu papel é servir. Então, eu pretendo, né, servir até os últimos dias da minha vida à fauna silvestre e quero servir também o meu país, apoiando o meu país a caminhar, fazer um caminho onde esse caminho seja mais sustentável para a fauna, né? Um caminho mais inovador, um caminho conciliador. Fernanda, agora você tem... Fernanda não, agora, Bruna, você pode fazer um comentário de 1 minuto com as palavras da Fernanda. É maravilhoso esse comentário do Fernanda, né? Essa questão aí de se dedicar à fauna brasileira. Então, eu queria saber um pouco sobre os jovens. O que você falaria para quem tem um propósito parecido com o seu? O que eles podem fazer? Como que vão começar a estudar? Como que vão começar a se preparar? Plantar a sementinha ali. O que você indica? Olha, eu indico e faço um chamado, inclusive, porque aqui no Brasil a gente tem uma geração muito boa, muito importante de grandes conservacionistas, né? Então, a gente já citou Rogério Cunha, Ronaldo Morato, Patrícia Médici, Arnaud Desbier, nossa, Suzana Pádua, né? Pessoas que fizeram carreira na conservação e mudaram muita coisa. Mas agora eu vejo que a gente precisa renovar essa onda, né, dos jovens conservacionistas. Então, eu acredito que deve ter jovens assim nos 4 cantos desse país que pretendem, né, que querem também fazer a diferença por um meio ambiente mais justo, mais equilibrado, que amam a fauna, né, que queiram mudar a realidade desses impactos gigantescos que a gente tem enfrentado. Então, eu fico muito feliz porque em alguns momentos, como eu ganhei essa premiação internacional, muitas garotas, né, me escreveram. E é como se uma mulher ganhando um prêmio internacional de conservação de fauna fosse uma nova opção, né? Então, assim, você que é mulher, você que é adolescente, você que quer ser bióloga, você pode trabalhar com fauna na Amazônia, no Pantanal, você pode trabalhar com onça, você pode trabalhar com anta, né? Você pode fazer qualquer coisa. Então, eu fico feliz em poder representar isso também para os jovens conservacionistas que virão. E a gente precisa muito, a gente precisa de um exército de gente trabalhando
com conservação, trabalhando com soluções para os problemas que a gente tem de desmatamento, de caça, de atropelamento também, porque a gente tem ainda poucas pessoas trabalhando com isso, né? Com conflitos com fauna, né? De maneira geral. Enfim, uma série de coisas, é um universo inteiro para as pessoas quererem trabalhar com isso, se apaixonarem por isso e ver nisso um propósito de vida também. Quem se engaja com isso vai fazer a diferença para a região e para o país, né? E assim vamos caminhando. Agora, antes de passar a palavra para o Vinícius, eu quero informar quem está em casa e ouviu o nome Jane Goodall e não sabe quem é. Você talvez tenha visto a imagem, ela aparece muitas vezes assim, como aquela senhorinha de cabelinho preso, com a cabeça encostada num gorila maravilhoso. É uma pessoa que, assim, conquistou o mundo com o trabalho que ela faz e ela é uma voz tão importante, pacifista, não aos berros, muito mais no exemplo, muito mais na conversa, né, que ela faz. Então, gostoso saber que você também segue esses passos onde podemos conversar, podemos instruir e atrair as pessoas para um trabalho maravilhoso que ela faz. Muito gostoso saber disso. Agora, Vinícius, chegou a sua vez de fazer a sua pergunta. Lembrando que você também tem 2 minutos, pode conversar. Fernanda, a gente está com uma mudança de hábito, né? O Brasil agora está mexendo com malha ferroviária, está aumentando a sua malha ferroviária. E aí, como é que nós vamos conseguir agora manipular isso? A gente tem uma preocupação já com a estrada, mas e as ferrovias? Elas vão causar novos impactos? A gente tem como controlar isso? Já tem como observar isso de perto, assim como já tem começado a fazer com as estradas, ou não? Então, as rodovias, elas apresentam os mesmos impactos, né, que as rodovias. Existem algumas diferenças, né, entre empreendimento rodoviário e ferroviário. Eu trabalho nos dois, né, sou mais conhecida por trabalhar em rodovias, mas faz anos já que a gente também tem vários projetos em ferrovias. E da mesma forma, é muito grave, né, existem diferenças, como eu disse, no dimensionamento do impacto, mas da mesma forma, a gente tem animais atropelados e tem a questão do efeito barreira, né? A ferrovia fragmentando aí esses ambientes naturais. Felizmente, né, todas essas novas ferrovias que estão planejadas no Brasil, principalmente nos biomas de Cerrado e Pantanal, elas já consideram todas as medidas de mitigação na origem do projeto. E essa é uma vitória que a gente deve comemorar de fato, porque eu sempre brinco falando, quem vai salvar os bichos dos atropelamentos? É o biólogo? Não, são os engenheiros. Então, quando o engenheiro projetista, ele está lá trabalhando no projeto da ferrovia e quando ele entende que aquele empreendimento ele tem uma influência, existe uma dinâmica daquele empreendimento com a fauna regional e ele se preocupa com isso, essa é a vitória que a gente tem que comemorar, né? Porque uma coisa é você implementar o empreendimento e depois correr atrás do prejuízo, né, para reduzir os impactos. Outra coisa é um empreendimento novo vir, né, a medida de mitigação vir na concepção do projeto. Então, eu fico muito feliz, né, que esses novos empreendimentos ferroviários estão considerando impactos para a fauna na sua origem, né? Então, a gente trabalha em um novo empreendimento ferroviário que vai ter mais ou menos 700 e poucos quilômetros, corta, né, o bioma do Cerrado e Pantanal, e é um projeto que vai ser implementado com centenas de passagens de fauna, com cercamento, com passagens para macacos, com viadutos vegetados, né? Então, isso de fato é um passo muito importante que a gente deu em relação a ter esses empreendimentos mais sustentáveis. Vinícius, você tem agora 1 minuto para comentar as palavras da nossa convidada. Assim, é sempre bom, né, ver que a multidisciplinaridade, você está com uma equipe que trabalha não só na engenharia, mas também com a biologia, com os cuidados com os animais. Então, assim, eu acho que essa relação de trabalho com várias áreas, com múltiplas áreas, é fundamental. É bom ouvir isso. E, Fernanda, quer terminar de comentar isso, aproveitando um tempo? Sim, porque esse é o âmago, né, da ecologia de estradas. Quem trabalha em ecologia de estradas são equipes multidisciplinares, não é só o biólogo, o ecólogo, o conservacionista, né? Então, o sucesso está em ter uma equipe multidisciplinar, né? Então, é o biólogo, é o engenheiro, é o engenheiro projetista, é o administrador rodoviário que entende que ele pode, inclusive, como fala?
gastar menos dinheiro, inclusive corrigindo esse tipo de impacto. Então, são várias perspectivas, né, com esse problema. Deixa eu só comentar que uma coisa diferente de que ferrovia tem de rodovia é que as ferrovias do Brasil, elas transportam muitos grãos. Então, uma das maiores causas dos atropelamentos em ferrovia, porque todo mundo imagina, nossa, mas a ferrovia é tão pequenininho, né, uma área de influência muito menor, passa um trem de cada vez, né? Então, com o derramamento de grãos na ferrovia, existe uma atração dos animais para a linha férrea e é onde os animais são atropelados. Então, é um impacto diferente e ele ainda é muito grave também no ambiente ferroviário. Nós vamos então agora para o telão, porque, Fernanda, tem mais um recado para você. Quem será que mandou mensagem agora? Vamos ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pessoal do Sem Censura, eu estou aqui para falar um pouco sobre a Fernanda Abra, uma bióloga, mestre e doutora em ecologia, com quem eu tenho trabalhado desde 2013 com muito prazer e alegria. A Fernanda é uma liderança na área de ecologia, principalmente no que se refere à pesquisa com atropelamentos de fauna silvestre, o que a gente chama de ecologia de estradas. Ela é, sem dúvida, uma das principais pesquisadoras do Brasil nesse tema e tem contribuído muito para a redução desse impacto sobre a biodiversidade brasileira, mas não só para isso, mas também para que haja menos acidentes com vítimas humanas, tanto fatais quanto aquelas que deixam algumas sequelas. Então, espero que vocês gostem da entrevista com a Fernanda e fica aqui meu grande abraço a todos. Que delícia. Gostoso, Nossa. né? Parece que Uau. Emociona ver essas pessoas, Nossa, com certeza. E o Ronaldo, né, apresentando o Ronaldo. O Ronaldo é veterinário e ele é doutor e especialista em grandes felinos, né? Então, é o cara da conservação das onças pintadas, das onças pardas, né? E ele é diretor do Senap, que é o centro... Ele e o Rogério trabalham juntos. Sim, o Rogério é dos lobos, o Ronaldo é das... Mas eles, né, se ajudam também. E eu admiro muito o Ronaldo, né? Então, eu tenho vários exemplos, assim, da conservação. Certamente o Ronaldo é um deles. E eu fico muito feliz de receber essas mensagens. Nossa, são pessoas muito especiais. Obrigada por isso. Muito bem, mas você merece. Olha o trabalho que você está fazendo, conquistando as pessoas e a gente está muito feliz mesmo de poder mostrar esse trabalho aqui no Sem Censura e trazer para mais pessoas. Mas a gente vai fazer uma rápida pausa, rápida mesmo. Daqui a pouco a gente volta com uma sessão de perguntas e vamos partir para o debate pronto com a nossa convidada. A gente volta já já. O novo Sem Censura de hoje traz ao debate a maneira de reduzir acidentes de trânsito entre animais e veículos aqui no Brasil. Nossa convidada é a premiada bióloga e doutora em ecologia, Fernanda Abra. Fernanda, eu imagino que não seja a sua área, porque você está em rodovias, já foi específica com relação a isso. Mas a gente ouve muito falar, por exemplo, de acidentes com aves. Aí eu vou colocar lá uma torre de energia eólica, que é importante para o país, e eu tenho problema de aves migratórias. Eu tenho aves nos aeroportos. Como é que faz para lidar com isso? Não é a sua área de atuação. Te interessa? Você já mexeu com isso de alguma forma? É um problema também. Sim. Então, eu tenho uma empresa de consultoria e nossa especialidade é manejo de fauna e empreendimentos de transporte, rodovia, ferrovia e aeroportos. E a gente tem projetos em alguns aeroportos do Brasil e é um problemão, né? Colisão com aves. Eu até, toda vez que eu vou, né? Cheguei aqui em Brasília, eu dou uma olhada no aeroporto, porque eu sei que, de fato, tem muita interferência, né? Essa dinâmica com ave é muito grave e, ao contrário de rodovias, qualquer acidente de ave com aeronave, ele é muito grave do ponto de vista econômico. Principalmente econômico, dificilmente a gente tem acidentes que derrubam a aeronave, né? Mas já aconteceu, o Milagre do Rio Hudson, é um filme, inclusive. Sim. E
Porque qualquer avaria na aeronave, a gente tem os custos diretos de você cancelar um voo e os custos indiretos de você manter uma aeronave em manutenção, né? Esse tipo de coisa. Então, é bastante grave e no Brasil esse assunto também está ganhando bastante espaço. Mas você faz o quê? Isso que eu queria entender. Por exemplo, tem aves voando aqui no aeroporto. Como é que eu tiro aves? Então, cada aeroporto, ele tem... a gente tem que investigar todo o uso do solo num raio de 20 quilômetros, por exemplo. Então, você não pode ter um abatedouro, você não pode ter um cortume, né, em áreas próximas do aeroporto. Então, a principal coisa... Não, muito menos lixão, né? Então, tem lei federal, né, que trata disso, etc. E no aeroporto, no aeródromo, no sítio mesmo operacional, a gente tem que fazer... a vida das aves muito complicadas. Então, a gente tem que tirar tudo que é atrativo para as aves, né? Então, a grama do aeroporto, ela é cortada num tamanho exato para não facilitar, né, aves de quero-quero que faz ninho, por exemplo, para não ter inseto que vai atrair aves, etc. Então, assim, é uma loucura. Você não pode ter corpo d'água dentro do aeroporto, a água não pode empoçar, porque isso pode ser atrativo para aves que gostam, né, de áreas empoçadas, né, esse tipo de coisa. Então, e no aeroporto existe o manejo de fauna. Então, se você ver um ninho, a gente tem que manejar, tirar os ovos, né, de onde teve nidificação. A gente pode trabalhar com falcoaria. Então, tem um urubu voando no aeródromo. Existem falcões que são treinados para capturar essas aves ou afugentar. É uma loucura. Fascinante. É fascinante. A gente nem imagina o que tem por trás de todo esse trabalho. E aí o objetivo é segurança operacional, claro, né? Claro. Se fala muito pouco do ponto de vista de conservação de fauna em aeroportos, porque é liberado, né, o abate, é liberado várias coisas nesse sentido, porque do ponto de vista da operação é muito grave. Uau! Bom, mas agora chegou o momento do nosso debate pronto? Pronta, Fernanda? Pronta. Qual é o seu animal preferido e por quê? E não vale fugir dessa pergunta. Meu Deus! Se é bate-pronto, eu vou falar anta, porque eu acho, de fato, um animal espetacular. Quando que você... e por quê? Bom, você falou que acha espetacular, tá bom. Quando que você descobriu que a biologia era a sua paixão? Nossa, eu acho que, assim, as primeiras memórias da minha infância... sou eu na natureza, né? Meus pais me ensinaram muito a amar a natureza e eu amava fauna, né? Eu era a louca dos bichos, era até um pouco demais. Eu fui trabalhando isso ao longo do tempo, mas as minhas mesadas eu guardava para comprar revista de bicho na banca. Sempre fui muito apaixonada por fauna, né? E felizmente meus pais, principalmente minha mãe, sempre me incentivou muito. Atenção para essa pergunta. Como faz para apagar a vela de aniversário em tempos de Covid? Eu acho que você pode, né, tentar fazer uns movimentos, deslocamento de ar para não... Qual é o seu lema? Meu lema? Devagar e sempre. Ótimo lema. Cite um ídolo e por que seu ídolo? Nossa, um ídolo. Meu Deus, são tantos. Olha, um dos meus ídolos é o Russell Mittenmeier. Então, quem viu esse vídeo da premiação, o senhor que me dá o prêmio mesmo do Future for Nature, ele é espetacular, ele é poliglota, né? Ele é pesquisador, ele é conservacionista, ele faz coisas muito importantes pela natureza. E eu acho que ele é a pessoa que eu, quando criança, não sabia quem era o Russell Mittenmeier, mas certamente era aquilo que eu queria ser quando eu crescesse. Se você fosse convidada para ir para o espaço nesses voos com civis, você iria? Certamente. E agora a pergunta mais relevante de todas: Jetsons ou Flintstones? Flintstones. Por quê? São mais rústicos, né? Acho que eu não sou Jetsons, eu sou mais Flintstones. Iria para o espaço, mas não é Jetsons. Não, mas querer ir para o espaço eu queria, mas Flintstones ou Jetsons, fico com os Flintstones. Muito bem. Bom, agora a gente vai para as últimas perguntas desse bloco, lembrando que as perguntas não podem passar de 1 minuto, então, Bruna, por favor. Fernanda, você já falou muito aqui sobre a sua carreira, seu envolvimento aí com a fauna brasileira.
E eu queria saber o impacto dessa economia nova, dessa economia circular, economia limpa no seu dia a dia. O que você faz? O que a Fernanda ali o que ela mudou de hábitos ao longo dessas pesquisas? E o que você recomenda para os outros introduzirem no dia a dia? Olha, então, obviamente, né, na minha casa, assim, o dia a dia tem a ver com comprar local, né? Então, eu tenho preferência por feira, por exemplo, pelos orgânicos. Reciclagem é uma coisa que existe na minha casa, né? A minha mãe é meu super exemplo, porque ela lava a roupa na máquina, ela guarda aquela água para lavar o quintal. Então, eu venho, assim, de um ambiente familiar onde as pessoas se preocupam com isso. Mas o marco mesmo da minha vida, de entender todo esse problema ambiental que a gente está vivendo no planeta, foi a questão da carne vermelha. Então pode parecer talvez polêmico, né, para quem ouve, mas eu entendi, né, que muitas áreas naturais têm sido convertidas no nosso país, principalmente por conta de pastagem, né? E grande parte da produção de soja e de outros grãos do nosso país é para alimentar animais domésticos e animais de produção. Então, na minha casa, a gente não consome, né, carne vermelha. Eu dou preferência para uma dieta mais vegetariana, mas eu consumo peixe, né, e frango. Porém, a Fernanda tem que ser muito flexível quando ela está em campo, porque ela faz campo na Caatinga, ela faz campo na Amazônia. E a Fernanda dá o que comem para ela quando ela está no campo. Então, eu não sou radical, né? Mas a minha opção alimentar, eu acho que a dieta é uma revolução que a gente faz na mesa da nossa casa e isso é o que eu optei para a minha vida. Vinícius, a sua última pergunta desse bloco, por favor. Fernanda, o que mudou com o prêmio na sua vida, na empresa e na biologia? Nossa, mudou muita coisa. Então, o prêmio para mim, ele foi o marco na minha carreira, né? Eu entendi, assim, eu sabia, né, do meu propósito, sabia que eu queria fazer isso para o resto da vida, mas ter ganhado o prêmio vem um senso muito grande de responsabilidade, né? Então, no mesmo ano do prêmio também veio o título do doutorado e mais uma vez, né? Tanto o prêmio quanto o título, eles significam para mim o servir, né? Então, servir na minha profissão, servir a fauna brasileira, servir o meu país, né? Para direcionar, apoiar, né, o país numa direção de ter empreendimentos de transporte mais sustentáveis. Então, e na biologia eu acho que os biólogos, eles viram que é possível, né? Então, eu era uma menina que cursou biologia, eu tinha um sonho, né, de ter um trabalho como o que eu tenho hoje, e eu persegui esse sonho, né, por muitos anos. Eu sou bem obstinada, assim, pelas coisas que eu quero fazer, e eu acho que o mais legal, né, não estou falando que eu seja um exemplo e etc e tal, mas eu acho que as pessoas viram que é possível, né? Uma mulher bióloga que trabalha com fauna, ter tido esse reconhecimento internacional, né? E trabalhar com o que eu sempre quis, né? Nos 4 cantos do Brasil, eu acho que essa foi uma coisa muito bacana. E eu espero que as pessoas gostem disso, né? E que isso seja uma coisa inspiradora para a nova geração que vem. E para encerrar o programa, eu vou pedir para vocês usarem um tempinho para as considerações finais, começando com você, Bruna. Marina, queria agradecer o convite, conhecer mais sobre o trabalho da Fernanda, é enriquecedor, acho muito importante. Gostei muito da sua fala sobre as meninas, né, que elas podem se identificar em você e têm esses sonhos. Eu tenho uma menininha de 7 anos em casa, um menininho de 5, e eu quero que eles se preocupem muito com o meio ambiente, que eles sejam uma geração mais atenta a essas questões. Então, queria agradecer o convite. Obrigada, Bruna. Vinícius, a sua vez. Agradecer, acho que falar de biologia para quem é biólogo é tudo na vida, né? Então, ter esse momento, parabenizar a Fernanda pelo feito, né? Assim, é muito bom ver prêmios acontecendo, é muito bom ver prêmios acontecendo pelo Brasil. Eu acho que a gente só tem a ganhar com esse tipo de informação. Obrigado de verdade, Fernanda, e o convite. Fernanda, agora a palavra é sua. Puxa, eu só tenho a agradecer, né? Vocês fizeram o meu dia aí com tantas mensagens
bacanas e carinhosas, de pessoas que eu admiro muito. Muito obrigada por isso, obrigada Marina, obrigada pelo espaço, obrigada pelas perguntas, Bruna, Vinícius, obrigada por esse espaço. Obrigada por vocês falarem de fauna, né? A gente não vê, assim, tanto espaço na mídia, né, e na televisão falando de fauna, falando de conservação. E a minha consideração final, meu recado final é, para o brasileiro, a gente que é brasileiro, o maior orgulho da nossa vida por ser brasileiro é morar num país que tem uma biodiversidade incrível. Os nossos bichos são incríveis, a nossa floresta é incrível, né? As belezas naturais do Brasil fora de série. Então, a gente tem que ter mais orgulho pela natureza do Brasil, né? Querer visitar as unidades de conservação, passar férias num parque nacional, falar para os filhos de vocês sobre a fauna do Brasil, né? E eu sou uma apaixonada, mas a gente tem conservacionistas brilhantes no nosso país. Então, que a gente possa apoiar mais todas essas iniciativas de conservação, de pesquisa, apoiar as mulheres na pesquisa, né? Todas essas são frentes aí que a gente está precisando muito do apoio do povo brasileiro. E mais uma vez, muito obrigada pelo espaço e que a gente continue fazendo um bom trabalho para a conservação da fauna do nosso país. E o Novo Sem Censura fica por aqui. Muito obrigada pela presença da bióloga Fernanda Abra, cofundadora da empresa Via Fauna. Obrigada aos debatedores, o biólogo Vinícius Pereira, que é também professor universitário, especialista em educação infantil e licenciamento ambiental. Obrigada à nossa colega Bruna Sanielli, gerente de redação da Agência Brasil. E o meu muito obrigada às nossas intérpretes de Libras. A você de casa que alimentou esse debate, essa rica troca de ideias. Eu peço que você continue ligado nas redes do programa e prepare os seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Aguardo vocês. Até lá.